Olá, boa noite. Bem-vinda, futura habilitada. Essa live aqui hoje eu acho que vai, além de te ajudar na tua aprovação, vai também te ajudar na tua autoestima, vai te ajudar no teu dia a dia, vai te ajudar em outras áreas da tua vida que eu acho que é de suma importância. Então, quem está chegando aí, meu boa noite e vamos embora preparar com essa live que antecede a semana você é aprovada na CNH. Hoje eu vou falar como trabalhar a tua autoestima, tua autoconfiança para ser aprovada na prova prática de direção e além de dirigir depois, ter a confiança absoluta para pegar a tua CNH e sair linda, livre, leve, solta por tudo quanto é canto. Para quem ainda não me conhece, tá aqui agora, tô simultaneamente no meu canal do Instagram, no meu canal do YouTube e no meu canal do Facebook. No Instagram é @você aprovada na CNH, no Facebook é você aprovada na CNH, o mesmo no YouTube. Então, boa noite e para quem ainda não me conhece, tá vendo essa live pela primeira vez, meu nome é Carlos Nogueira. Eu sou especialista em ensinar mulheres a serem aprovadas na prova prática de direção, sem precisar gastar com mais pacotes de aula, sem a necessidade, independente de quantas vezes tu já tenha reprovado. É uma, duas, três, quatro. Para mim, quanto mais difícil, melhor. Quanto mais vezes reprovou, melhor. E outra coisa, amanhã eu vou falar a respeito disso. Aquela pessoa que acha que reprovar é uma adversidade, um obstáculo. Ao contrário, se tu já reprovou, tu tá mais preparada do que aquelas pessoas que nunca viram uma prova prática. E eu vou te explicar amanhã por quê. Nessa live de hoje, de aquecimento que antecede a semana você é aprovado na CNH, eu vou falar como ter uma autoestima inabalável. Aquela pessoa que bate no peito e diz: Não, pode deixar comigo que eu resolvo. É isso aí, é isso que eu quero para ti hoje que tá vindo assistir essa live aqui. No final, como sempre, eu vou responder as perguntas, as dúvidas e os comentários. Mas, para quem está me acompanhando a outras lives, eu não vou fazer como ontem. Ontem eu passei de 1h15 e aí no final eu não consegui responder. Então eu vou vou falar tudo que tenho para dizer hoje, vou te dar uma aula aqui e aí depois no final eu vou responder. Mas hoje eu vou focar em todas as perguntas, todos os comentários que estiveram aí. Sejam todas bem-vindas, futura habilitada. E vamos para cima que essa live aqui eu acho que vai complementar as outras lives anteriores e vai te preparar para chegar na semana você aprovado na CNH e dizer assim: pô, agora eu entendi por que eu tinha que ir lá e assistir aquelas aulas, porque na verdade tudo é um complemento, é uma sequência. Eu geralmente quando eu faço um atendimento com alguém, o que que eu faço? Eu simplesmente trato a pessoa primeiro, identifico o que que ela quer, o sonho, porque é muito importante. Porque às vezes tem pessoas que nem diz o meu sócio Bruno, às vezes é um devaneio. A pessoa não tem o sonho de ser habilitada. A pessoa é aquela que só diz da boca para fora. Mas se tiver que fazer alguma coisa, se tiver que entrar em ação, aí ela desiste. Aí ela não quer mais. Então, isso aqui não é para esse tipo de pessoa, sinceramente. Isso aqui é para aquela pessoa que realmente quer ser aprovada, que realmente quer perder o medo de dirigir, ter a sua liberdade, a sua independência, ir e vir quando, aonde e a hora que quiser. Estamos combinado aqui? Então, se tu tá comprometida em ter tua habilitação, realizar o teu sonho, esse aqui é o melhor lugar que tu poderia estar. E eu tenho certeza absoluta que eu vou me comprometer 100% para te ajudar, te ensinar como chegar na tua aprovação só usando isso aqui, ó.
Algumas pessoas perguntam, mas tu não ensina a prática? Não. Já tem milhares, centenas de pessoas que ensinam prática e hoje a prática o que que é? Tu entrou dentro de um carro, tu saiu, deu meia volta, tu já está praticando. Tu entrou dentro de um carro, tu simplesmente botou o pé na embreagem sem sair do lugar, botou o pé na embreagem, arrancou o carro, soltou, tu já está praticando. Só o fato de entrar no carro e usar os pedais, tu está praticando. Tem pessoas, o que eu vou dizer aqui, algumas pessoas talvez não vão entender, mas às vezes até só o fato de tu pensar na tua mente como funciona todo o processo de entrar num carro, a regular, praticar, às vezes tu não precisa nem ter o carro. No momento que tu dá informação coerente para a tua mentalidade, ela torna aquilo possível, ela começa a acreditar. A nossa mente ela não define o que é real do imaginário. Na realidade, ela, no momento que tu colocou uma imagem e trabalhou aquela imagem com sentimento, com emoção, ela passa a acreditar que aquilo é verdadeiro. Então, no momento que tu não precisou nem entrar dentro de um carro, tu imaginou, tu sentiu, tu trouxe à tona todos aqueles sentimentos, todas aquelas emoções, o teu corpo vai reagir como se tivesse, ok? Então, é isso que eu ensino, é essa mentalidade que eu quero para ti. Muitas pessoas vão dizer o seguinte: eu reprovei, eu acho que isso não é para mim, eu acho que. Eu vou te explicar brevemente como tu pode estar sabotando a tua autoestima, a tua autoconfiança no dia da prova. Não sei se tu sabe, mas quando eu comecei meu processo de habilitação, há mais de 30 anos atrás, eu não trabalhava na área do desenvolvimento humano, eu não trabalhava com as técnicas que eu trabalho hoje, eu simplesmente era um leigo. E aí, só que quando eu fiz 18 anos, eu já quis tirar a minha CNH, quis fazer a minha carteira o mais rápido possível. Por quê? Porque eu já dirigia moto desde os 14 anos. Com 14 anos, eu comprei a minha primeira moto. Uma moto lá enorme, grande. Eu não conseguia nem alcançar os pés no chão. A moto era tão grande, mas tão grande, que um dia eu fui parar num posto de gasolina e eu disse pro frentista assim: abastece aí. Bum! Caí pro lado. Caí pro lado com moto e tudo. O frentista não sabia se ria de mim, terminava de rir, ou se me levantava. Aquele troço era um peso desgraçado. Então, desde os 14 anos eu dirigia, então eu queria ter muito a minha CNH o mais rápido possível. Eu trabalhava no centro da cidade, então quase sempre tinha fiscalização. Antigamente, quem fiscalizava o trânsito era a que a gente chama aqui de brigada, a polícia militar. Então, se eu visse uma viatura, alguém me visse, aí eu corria o risco, porque eu era menor, de perder a moto e ficar ainda talvez preso por não poder dirigir, e ainda o nome da pessoa que estava a moto também sofrer multa. Eu sei que naquela época eu queria muito tirar minha CNH. E aí, como eu já dirigia há 4 anos, eu fazia 2 viagens por dia em média. Como assim? Eu ia de manhã para o serviço, voltava à noite. Às vezes eu não ia, às vezes eu ia em casa almoçar. Então, se eu pegar, só fazer um cálculo rápido, se eu pegar aqui 365 dias, porque eu trabalhava sábado, domingo, feriado, não tinha ruim. Desde de cedo eu comecei a trabalhar. Então, imagina se eu fizesse isso 365 dias, 2 vezes por dia. Dá uma média de 730 vezes que eu andei, que eu pratiquei. Isso num ano. Multiplica isso por 4 anos. Vai dar 2.920, mais ou menos. Eu tinha a prática, Carlos Nogueira, tinha a prática já lidava com a moto, eu já tinha feito 2.920 aulas de moto. Isso é muito ou é pouco? Coloca aí nos comentários aí. O que tu acha? Isso é muito ou é pouco?
Eu tô tomando um chazinho aqui que eu fiz para acompanhar essa live maravilhosa hoje. Eu vou comentar sobre isso, Adriana. Então, coloca aí, é muito ou é pouco? O que tu acha? É muito, claro. Imagina, são 4 anos dirigindo 2 vezes por dia. E isso sem falar nas vezes que eu ia sair, ia passear, ia fazer outras voltas. Isso é só a grosso modo. É um cálculo que eu fiz a grosso modo. Agora eu te pergunto, quando eu fui fazer a minha prova de moto, a primeiro dia, eu fui aprovado ou eu fui reprovado? Quem não, quem já sabe da minha história não vale falar. Coloca aí nos comentários. Tu acha que quando eu fiz a minha primeira carteira de moto, eu fui aprovado ou reprovado? Hum. Tá na jura? Não vale, né? Tá na jura. Isso mesmo. Eu fui reprovado. Tá, mas por que que eu fui reprovado se eu tinha quase 3.000 horas de prática? Sabe o que aconteceu comigo? Eu simplesmente, isso mesmo, Luísa. Eu simplesmente cheguei no dia, a hora que fui fazer a minha prova prática, eu era o segundo da fila. Eu era o segundo. Por causa das manias erradas. Não, Adriana, pior é que não. Deixa eu te explicar o que que houve. Na realidade, como eu era o segundo, eu fiquei observando. O primeiro que foi na minha frente, ele foi lá e reprovou. E era uma pessoa que já tinha mais idade que eu. Eu olhava aquela pessoa e via ele dirigir, porque ele chegou naquele tempo, no meu tempo. A maioria das pessoas que iam fazer prova chegavam dirigindo, porque não tinha autoescola. Tu tinha que aprender em casa. E aí, claro, que nem disse a Adriana Silva, quem aprende fora da autoescola hoje chega com muito cacuete, muita mania, faz muita coisa errada. Então, por isso que eu não aconselho dirigir antes. Vai fazer a tua CNH, quer tirar a tua CNH? Começa o teu processo na autoescola. Não deixa ninguém te ensinar, não deixa ninguém te dar dica que não saiba, a não ser um instrutor da autoescola. Por quê? Porque lá ele vai te ensinar do jeito certo, da forma certa, para te chegar no teu objetivo. Isso é muito importante. Então, na época, que nem disse a Adriana Silva, ele reprovou por causa das manias. Não. Eu cheguei lá, eu vi uma pessoa que achava que por causa da idade, da experiência, a pessoa via ela chegando de moto, ela estava mais preparada do que eu. E aí aquela pessoa foi fazer a prova e reprovou. Boa noite, Mariana. E eu botei na cabeça, eu não, na época eu tava bem comigo, eu tava tranquilo, eu tava calmo, poderia dizer que tava relaxado. Então, é, eu ia dizer que tava relaxado porque eu não tinha tomado banho ainda, mas não é esse tipo de relaxamento. Eu tava tranquilo, por quê? Porque na realidade eu vi aquela pessoa lá e eu achei, não, não vai me abalar em nada, tô tranquilo. Mas o que que aconteceu? Eu simplesmente disse: não, deixa o terceiro ir na minha frente. Eu era o segundo, passei para trás, fiquei terceiro e mandei a pessoa passar. A pessoa passou na minha frente e eu, mais uma vez, vi outra pessoa reprovar. E aí eu disse: não, mas não pode ser normal, eu disse. Tá, então passa na minha frente. Aí fui deixando as pessoas passar. E todos que foram passando na minha frente foram reprovando. Até que chegou no final, só tinha dois. Eu e outra pessoa. E aí eu não tinha como dizer mais, não, passa na minha frente. Não, eu tinha que enfrentar. E aí o que aconteceu? Eu, na hora, eu fui simplesmente... entrei para fazer o tal do 8 e meio que botei o pé no chão. E não cheguei, eu acho que eu não cheguei a tocar, mas na época o policial civil apitou e mandou eu voltar. E eu de brabo, de irritado que eu fiquei, frustrado, eu entrei de novo, entrei no percurso, fiz todo o percurso, dei sinal tudo certinho
E aí ele disse, não adianta, vem embora que acabou pra ti, só daqui a 15 dias. Eu saí de lá indignado, frustrado, e aí eu não, naquela época eu não tinha entendido o que aconteceu. Mas hoje eu percebo nitidamente. E cada vez que eu penso nessa história como agora, reforça muito mais a minha mentalidade que eu tenho que tratar primeiro nas pessoas o emocional, não a prática. Porque a prática, a habilidade, a maioria que faz autoescola já tem. Tu que tá me assistindo aí, eu duvido que tu não saiba dirigir. Eu duvido, a não ser que tu nunca pegou um carro, a não ser que tu nunca fez aula prática, a não ser que tu nunca passou por uma reprova, alguma coisa do tipo, mas eu acredito que a maioria, todas que eu já tratei, a maioria, todas tinham habilidade. Era raro as que não tinham, mas todas, eu acho que de 100, se eu pegar 100 pessoas da primeira vez que eu comecei, eu só peguei, acho que uma que realmente não tinha habilidade. Aí o que aconteceu? Com aquilo ali, eu percebi que, pomba, como que eu, uma pessoa que dirijo todos os dias há 4 anos, vou e volto pro serviço, andei em tudo quanto era local, na época eu já tinha andado em tudo quanto era tipo de moto. E como que eu reprovei? E aí, anos depois, por isso que às vezes acontece alguma coisa com nós, no momento a gente não entende. A gente quer achar uma justificativa, quer ter um. Mas não adianta. Anos depois, quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano e ajudar as mulheres a ser aprovadas na prova prática de direção, a ensinar essas mulheres, eu percebi que na realidade no momento que eu, mesmo eu estando bem, mesmo eu estando calmo, mesmo eu não sentindo nada, como eu já vi alunas dizer, não, eu não sinto nada, eu sou tranquila, eu sou calma, eu não estava nervosa. Eu, com toda a habilidade, reprovei, porque eu deixei que o meu emocional falasse mais alto do que a minha própria habilidade. Então, o que eu fazia diariamente, naquele momento não teve importância. A maior importância foi aquilo que eu assimilei para minha mente e repercutiu no meu resultado. Pessoal, tá fazendo sentido ou não? Coloque aí nos comentários que hoje eu vou ler todos os comentários, um a um, ok? Outra coisa, para quem tá aí no canal do YouTube, ou quem não tá também, aproveite, se inscreva no canal, porque na verdade tem um monte de conteúdo lá, um monte de tag, um monte de ferramenta, um monte de aulas para te ajudar a ser aprovada. E outra coisa, quem ainda não escreveu na semana você é aprovado na CNH, o link está na descrição aqui da live do Instagram, tá na descrição da live do YouTube e tá na descrição também do canal do Facebook, ok? Então agora, assim que eu terminar, eu já vou falar todos os comentários. Então, pessoal, o que acontece é que na realidade eu acreditei mais no que os meus olhos viam do que em mim mesmo. Eu acreditei mais nos outros do que em mim. E o que acontece quando tu começa a ter dúvida daquilo que tu sabe? No momento que tu chega lá e tu percebe, e uma coisa que eu quero que tu entenda, o mais importante que eu quero que tu entenda é o seguinte, isso não é um processo consciente. Como assim? Se tu pegar o meu exemplo, eu tinha consciência do que estava acontecendo na minha mente naquele momento? Sim ou não? Não, eu nem sabia como funcionava. E até hoje, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse me aprofundado, se eu não fosse para o local da prova e visse como as pessoas faziam isso dentro da mente delas, nem eu saberia. E até hoje eu não conheço pessoas que façam o trabalho que eu faço, porque a maioria acha que reprovou, aí ela vai lá e acha que é falta de prática. A maioria reprovou, às vezes, um erro bobo, ela acha que ela tem que ir lá e tem que pagar mais pacote. Não é nada disso. Na verdade, ela errou porque algo no emocional dela travou
algo no emocional dela bloqueou ela e fez com que ela errasse. Então, eu naquela época eu não sabia disso. Eu achava que, se eu tenho a prática, que eu já fazia há 4 anos, se eu tenho a habilidade, porque eu dirigia com tudo quanto era moto, de tudo quanto era jeito, então eu tô pronto. Mas nem eu. E outra, eu fui fazer a minha habilitação quando eu tinha 18 anos. Tu acha que eu tinha questão de medo, insegurança, autoestima baixa? Não, ao contrário, porque eu tinha tudo para fazer uma boa prova. E mesmo assim, eu deixei que o emocional me dominasse. E o pior ainda, o mesmo erro que tu pode estar cometendo é deixar o emocional te travar, te bloquear, fazer tu reprovar e tu não tem a noção que isso está acontecendo contigo. É como se diz. E outra coisa, muitas pessoas vão pecar porque não sabem. Eu erro, que nem eu vi aqui um comentário aqui, deixa eu até ver, ó. Da Lúcia. Isso, professor, eu faço a baliza certinho, mas quando chego na rua, me atrapalho nas marchas. O que é isso? É emocional. Agora, vocês que estão aqui estão tendo a noção de que algo na tua mente pode hoje estar atrapalhando o teu processo. Só que antigamente, há 12 anos atrás, quando eu comecei esse trabalho, ninguém achava que o emocional, que a mentalidade poderia prejudicar. Ninguém achava isso. A maioria achava que era falta de prática. Mas hoje, tu vai fazer uma prova e tu sabe que tu precisa de 2 coisas. Primeiro é ter a habilidade, ter o controle da embreagem, ter o controle do carro. A segunda é o emocional. Como é que eu sei disso? Primeiro, se tu faz tudo certinho no dia a dia e só erra no dia da prova, aí é emocional. Agora, se tu faz tudo errado, tanto no dia a dia como no dia da prova, aí não. Aí é habilidade. Isso é que tá te faltando. Tá me entendendo? Mas eu posso te garantir que a maioria das alunas que eu peguei para trabalhar a mentalidade delas, todas elas sabiam, sem exceção. Elas tinham a prática, elas tinham a habilidade, elas faziam miséria com o carro. Tinha uma que eu me apavorava. Ela no dia normal, no local da prova, quando chegava nas aulas, ela era a primeira lá a fazer a baliza certinho. Ela fazia a baliza em menos tempo do que eu e com uma melhor qualidade, uma melhor performance do que eu. Eu não conseguiria fazer a baliza daquele jeito. A última vez que eu vi ela fazendo a baliza, eu me surpreendi. A mulher foi extraordinária. Ela colocou o carro na ponta da baliza assim, engatou uma ré e encaixou certinho. Se a pessoa fosse ali com uma trena, com 1 metro, para medir a distância do pneu, que tem mais isso, eu na minha época não tinha isso, ela simplesmente ia ganhar um troféu por excelência, certinho, 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 perfeito. E aí o que acontecia? Na hora da prova, ela ia fazer a baliza, ela reprovava onde? Justamente na tal da baliza. E aí eu te pergunto, isso é falta de prática? Isso é falta de habilidade? Não. Aí a gente foi tratar dentro do processo da metodologia e percebeu que ela trazia algo da infância, que quando chegava na hora da prova, aquilo vinha à tona e prejudicava o resultado dela. No momento que ela deu o entendimento do que estava se passando, porque é muito importante isso, tu saber aonde é a causa, ela mesmo começou a tratar, ressignificar dentro dela. Com isso, ela chegou no dia da prova e mesmo assim, ela chegou e a mente dela ainda tentou sabotar ela. Ela usou as técnicas, a metodologia, o passo a passo, ali ela garantiu a aprovação dela. Aí ela fez a prova, fez o percurso, fez a bendita baliza e ela recebeu até elogios. Uma coisa muito importante, quando eu pego uma aluna, uma leoa, que nem eu falo, que é assim que eu chamo as minhas leoas, elas na realidade, além de ser aprovada, elas são elogiadas no dia da prova. Deve ter um depoimento aí, se eu não me engano, da Ironi, falando a respeito de que não tinha perdido nenhum ponto e depois disso, além de não ter perdido nenhum ponto, elas dirigem. Por que eu digo isso? Porque hoje tem
mulheres que às vezes conseguem ser aprovada, dão a sorte, mas depois elas não dirigem mais. Eu não quero isso para ti. Eu já sei que às vezes, por que é muito importante tu aprender, lidar com o processo agora? Por que não adianta tu ter esqueminha? Não adianta tu comprar? Algumas pessoas dizem, eu vou comprar minha carteira. O processo, vou pagar o quebra, como eu já vi. Pagar o quebra é aquele, tu paga dentro da autoescola um valor, aí eles vão lá e te dão a aprovação. Mas enquanto não lidar com isso, o que vai acontecer? Provavelmente a tua dificuldade e o obstáculo vão ser cada vez maior e vai chegar num ponto, se tu não tratou isso, não vai resolver. Tá me entendendo? Bom, salvo isso, o que aconteceu? A pior coisa que eu vejo acontecer na maioria. Imagina eu vou te dar um exemplo. Por que será que eu reprovei naquela época? Porque na realidade, eu como venho de uma família muito pobre, eu tive que desde cedo sair pra rua trabalhar. Só que antes disso, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Antes disso, eu tinha uma tia que dizia pra mim assim, me via, a gente não tinha TV, não tinha rádio, eu lia muito livro, tudo que eu tinha, eu juntava na rua, livro, revista, tudo que tinha de leitura que eu pudesse ler, eu lia. E aí eu peguei um gosto extraordinário pela leitura e até hoje, se tu quer me dar um presente, me dá um livro. É uma coisa mais importante para mim, uma coisa que realmente me chama a atenção. Mas o que acontecia? Naquela época eu não tinha dinheiro, eu juntava no lixo revista, tudo que tinha que eu pudesse ler. E eu lia aquilo e consumia muito conteúdo. Às vezes eu relia o próprio conteúdo porque eu não tinha o que fazer. Tinha uma tia minha que me via eu só lendo, aí ela dizia assim para minha avó, eu morava com a minha avó na época, e ela dizia assim, esse guri nunca vai ser ninguém, esse guri vai ser um vagabundo, esse guri nunca vai trabalhar, esse guri só vai ficar fazendo isso, esse guri não vale nada, esse guri não presta, esse guri não vai ser ninguém na vida. Imagina isso sendo falado todo dia, toda hora, todo instante. E mesmo que eu chegasse lá e eu não acreditasse naquilo, quer queira, quer não, aquilo vai minando o teu inconsciente, vai minando, vai criando uma sementinha de dúvida, mesmo que tu seja a pessoa mais porrada, mais foda, como se diz, aquela pessoa, aquela guerreira, a pessoa te tá falando isso pra ti, tu não pode, não é pra ti, tu não nasceu pra isso, tu não sabe fazer isso, tu nunca vai aprender, lugar de mulher é no fogão, mulher é barbeira, mulher não nasceu para dirigir, tu nunca vai ser ninguém. Isso vai entrando na tua mente e vai te sabotando. Sabe quando isso vem à tona? Quando tu mesmo começa a duvidar. E aí tu comete um errinho só, pequeno, às vezes um erro pequeno, que até o melhor motorista do mundo poderia cometer, até piloto de Fórmula 1 poderia fazer, só que quando vem esse pensamento, vem junto tudo isso que tu ouviu ao longo da tua vida. E isso acaba martelando na tua mente, vai martelando a tua autoestima e aquilo potencializa no dia que tu mais precisa. Quando tu vai passar por uma avaliação, quando tu vai passar por um teste, quando tu passa por um momento de necessidade. E é isso que eu tô te dizendo. Então, e isso às vezes, e pior ainda, isso não vem de estranho. Um estranho não vai te dizer, tu nunca vai ser ninguém, tu nunca vai ser isso, tu nunca vai ser aquilo. Geralmente vem das pessoas que a gente mais ama, vem dos conhecidos, vem dos amigos, vem dos parentes, tá me entendendo? E pior ainda, eu tive uma das minhas leoas, como eu digo, ela tinha uma mãe que dizia para ela que ela já estava no segundo Renasce, já tinha reprovado no segundo, quando ela já estava, mais de 8 vezes. E a mãe dela dizia para ela, isso não é para ti, desiste, o que tu quer com isso? Gastando dinheiro, perdendo tempo,
em vez de estar fazendo outra coisa, poderia ter mais proveito. Tu nunca vai conseguir, tu nunca vai ser aprovada. Dizia isso para ela. E aí ela na realidade, quando ela chegou até a metodologia, o processo, ela chegou, eu diria que ela estava abalada emocionalmente. Tanto que quando ela passou pelo processo, por essa metodologia, ela, no primeiro contato com a plataforma, ela, ela entrou em crise de choro. Ela disse que chorou muito, botou aquele sentimento, aquela emoção, toda aquela carga negativa para fora, e aí chegou num dado momento que passou aquilo ali, aí ela se sentiu bem. Ela se sentiu tão bem, que eu na época tinha me oferecido, porque tem um bônus que tu vai saber mais adiante, que na realidade de ajudar, auxiliar aquela pessoa, e ela, quando a gente teve um primeiro contato, ela chegou tão transformada, que eu disse para ela, olha, tu pode fazer a tua prova amanhã, que tu tá pronta. Não preciso mexer mais nada na tua mente, não preciso te ensinar mais nada, não preciso te dizer mais nada. Tu automaticamente, através da plataforma do passo a passo, tu foi lá, achou o problema, ressignificou, curou a ferida, tapou e tu te libertou. E tu tá pronta agora. Ela, para quem não sabe, ela estava com um semblante, a fisiologia, o rosto tudo iluminado. E ela falava assim com uma certeza, uma força que geralmente tu já vê que a pessoa está pronta, está preparada. E essa não foi uma só, foi várias alunas que eu vi esse processo acontecer. Quando eu vi aquilo ali, ela disse, tá, mas professor, o senhor disse que ia me ajudar, ia me dar uma aula. Eu disse, não precisa. Tu já está pronta, tu já achou o teu problema e tu mesmo já achou a solução. Tu achou a tua doença e automaticamente tu já gerou a tua cura. E ela, depois de 2 renasce, no segundo renasce, eu não sei quantas vezes tinha reprovado no primeiro, acabou o tempo, no segundo renasce, ela já tinha reprovado 8 vezes. Aí ela passou pelo passo a passo, pela metodologia, foi fazer a prova e saiu aprovada. E é bom, ela tem, deve aparecer, ela tem um depoimento dela aí. E foi extraordinário a mudança dela. E o mais legal, que nem eu digo, não foi ser aprovada, hoje está com a carteira na mão dela, feliz da vida, independente, andando para tudo quanto é lado. Isso foi só uma consequência dela resolver isso dentro dela internamente. E aí algumas vão dizer, mas ela não sabia dirigir? Sabia. Ela já dirigia carro, ela já tinha segundo renasce. Quantos pacotes tu acha que ela gastou já com aulas práticas? Isso ela tinha. Ela tinha que passar por esse processo para ela ir para o outro dia e ter a capacidade. Aí eu te pergunto, tu acha que só ela tinha que resolver isso dentro dela? Não. A maioria das pessoas que eu trato hoje, todo mundo traz alguma trava emocional, algum bloqueio, alguma coisa mal resolvida dentro dela, uma situação, um trauma, uma fobia, uma crise, algo que está preso na mentalidade dela. E quem está vendo essa live pela primeira vez e não está entendendo o que eu estou falando, volta na live de ontem, que ainda está disponível, vai ficar até a semana você aprovado na CNH, e vê a live que eu falei ontem de traumas, fobias, e tem uma que é especificamente só disso, ok? Para te entender como é isso dentro da tua mente. Pessoal, até aqui tudo que eu falei faz sentido? Quando é que vem essa emoção? No momento que tu mais precisa ter controle. Ela não vai vir, essa carga emocional do que as pessoas te dizem, do que tu ouviu, do que tu disse. Ela não vai vir no momento que tu tá aí em casa, tá de braço cruzado, tá na frente da TV, tranquila, tá numa praia, tá relaxando para fora, numa colônia. Não, ela vai vir no momento que tu vai ser testada, no momento que tu passa por uma avaliação. É por isso que ocasiona
um monte de processo involuntário. É nervosismo, medo, ansiedade. Não é só por causa da questão da prova. É questão de um monte de coisa que ela traz e tá dentro dela. Estão me entendendo? E tudo isso, cada vez mais, quando tu vai lá no dia da prova e reprova, tu vai alimentando isso negativamente, isso vai sabotando a tua autoestima, a tua autoconfiança. Foi isso que aconteceu comigo no dia que eu fui fazer a minha prova, só que na época eu nem sabia, eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha essa percepção. E na realidade não tinha alguém que viesse e me abrisse os olhos. Ó, cara, na realidade a habilidade tu já tem, prática tu já tem de sobra. Então não é aí que tu tem que mexer, tu tem que tratar o teu emocional, não deixar que a tua mente no dia da tua prova, que tu deixar que o meio, tudo à tua volta te influencie. Ao contrário, tu é que tem que dominar a situação. Faz sentido, pessoal? Entendeu? E o pior que tu pode acontecer dentro do teu processo da CNH é o seguinte, se auto-sabotar. Foi o que eu fiz na época. Eu me auto-sabotei. Eu tinha habilidade, eu tinha a prática, eu tinha preparação, eu tinha tudo para ser aprovado. E eu era um dos melhores lá do dia. E o dia que eu fiz a minha prova, para quem não terminei a história, para quem não entende, naquele dia 8 pessoas fizeram a prova prática de moto, 8 pessoas aqui na minha cidade naquele dia reprovaram. Só teve uma pessoa das 8 que tinha tudo para ser aprovada e não foi, que foi o último que veio depois de mim. O cara tinha uma baita habilidade, habilidade até de sobra. O cara fez tudo certinho. O policial civil, na época, ele anotava numa folhinha e colocava ali aprovado. Tu pegava aquela folhinha e tinha que levar na delegacia para lá dar a entrada e voltar depois para pegar a tua CNH. O cara, depois que o policial civil anotou ali aprovado, o cara, para comemorar, levantou a roda e saiu numa roda só. E todo mundo ficou olhando aquilo, ficou vendo aquilo. E o que aconteceu? O policial disse para o secretário dele, olha, anota a placa, o nome daquela pessoa, porque na verdade aquela pessoa lá vai ter que voltar 15 dias porque reprovou por imprudência, direção perigosa. E aí então naquele dia ninguém foi aprovado. Então o que eu posso te dizer hoje nessa live, que tu tem que pensar mais na tua habilidade do que aquilo que tu tá vendo. Geralmente a gente traz dentro de si um sentimento, não, eu tenho certeza que eu posso, que eu consigo. Ok, então confia nos teus instintos. Ah, mas se tu tem dúvida, não vai com dúvida. Se amanhã tem a tua prova e tu ainda tem dúvida, tu ainda tem nervosismo, tem algum sentimento de ansiedade, ou tu já tá alimentando esse sentimento antes de chegar à tua prova, não te aconselho a fazer a prova. Por quê? Porque lá no dia, além de ter já tudo isso que tu já está carregando, tu ainda vai trazer à tona tudo que possa estar gerando de sentimento ruim, relacionado até às vezes outras coisas. Outra coisa muito importante, nem sempre vai ter relação com a CNH. No meu caso, eu não tinha relação com a carteira. Eu tinha habilidade, tinha prática. No meu caso, eu tinha relação porque uma tia, quando eu era criança, dizia que eu não ia ser ninguém. E aí, quando eu passava por uma avaliação, a dúvida vinha, mas não vinha conscientemente. Eu não pensava, aquela minha tia disse que eu não ia ser ninguém, agora eu não vou conseguir. Não, isso acontecia por debaixo dos panos, me sabotava. Então, isso eu não quero para ninguém que está aqui nessa live. Tá me entendendo? Tamo combinado? Sempre confiar, ter na tua percepção, ter uma cuidade, saber definir quando tu tá bem. Porque todo mundo tem, tipo, algo que tu acredita e tu tem que fortalecer isso dentro de ti, ok? Outra coisa que eu não aconselho ninguém fazer é ficar pensando no que deu errado. Se eu ficar pensando no que deu errado,
eu automaticamente estou alimentando esse sentimento dentro de mim. E eu estou criando a dúvida. Eu estou criando, pensando naquilo que eu não quero. Então não vai te levar a nenhum resultado, nenhum objetivo. Ah, eu não posso ficar pensando no que deu errado, não. Ou então ficar pensando no que pode dar errado. Sabe aquela pessoa que vai no dia da prova e diz assim: ah, eu não posso esquecer o pisca. Eu não posso esquecer. Ontem eu dei esse exemplo na live anterior, porque se tu ficar pensando em muita coisa ao mesmo tempo, a tua mente trava, gera confusão, confusão dá o branco, dá o esquecimento. Então, não. Outra coisa, ficar pensando no que pode dar errado depois. Sabe aquela pessoa que pensa que vai reprovar? Ah, e se eu reprovar? Isso é um sentimento ruim dentro dela. Imagina esse sentimento sendo alimentado no dia da prova. Não faz bem. Uma das mensagens que chegou para mim no privado, que eu respondi lá, mas eu acho que é de suma importância para ti que está assistindo essa live aqui, é o seguinte: se tu vai fazer a tua prova essa semana, semana que vem, e ainda tem dúvida, não tem confiança, não está preparada, só assistir uma live resolve. Pessoal, se eu passei por todo esse processo que eu te disse agora, de autossabotagem, das pessoas dizerem um monte de coisa para mim, de eu armazenar isso, será que só uma live que eu assisti resolveria isso? Nem todo mundo vai reagir da mesma forma, do mesmo jeito. Mas se tem algo que está me incomodando, que me incomoda durante anos, será que eu assistir só uma live vai dar resultado? Com isso eu vou ter uma mudança tão grande que eu vou ter a capacidade de chegar lá no outro dia e ser aprovado? A pessoa perguntou para mim: se eu assistir uma live, tu me dá certeza que eu vou sair aprovado? É isso aí, Débora. Eu também acho que não. Na realidade, eu não acredito. Ah, mas e o que eu faço? Então, aproveita e assiste o máximo de lives possível. Porque a gente não tem certeza de nada. Mas no momento que tu chega aqui e tem uma ideia, começa a perceber, que nem eu falei anteriormente, antigamente ninguém sabia, que achava como que a tua mente podia te sabotar e não tinha como ver uma solução, não tinha como ver uma oportunidade, porque a pessoa nem sabia aonde tinha que mexer. Então, mas se eu ver mais live vai me ajudar? Claro que sim. Vai te colocar num outro nível, vai te colocar num outro patamar, vai fazer com que tu comece a perceber coisas que tu não percebia antes. Tem live que eu te digo agora mesmo hoje, eu te digo o que tu não fazer, o que tu não deve fazer no teu processo. Ah, se eu tenho algumas pessoas que não vão fazer isso e talvez já vão melhorar a forma de se portar. Tem pessoas que vão ter a necessidade de se aprofundar. Tem pessoas que vão ter a necessidade de passar pela metodologia para ressignificar, para mudar algo que está dentro delas, para mudar algo que está travando. Porque o meu objetivo maior aqui, vou te ser sincero, de todo o coração, não é só que tu seja aprovada, não é só que tu perca o medo de dirigir. Não, não é isso. O meu compromisso aqui é fazer disso tudo que eu estou te mostrando uma mudança de vida, que isso vá repercutir em todos os resultados, em todas as áreas da tua vida. Mas quando tu faz essa mudança que eu estou te propondo, o que vai acontecer? Ser aprovada, perder o medo de dirigir, vai ser só uma consequência de uma nova eu. Tu vai chegar aqui uma pessoa e vai sair outra. É esse o meu compromisso contigo. Tu chega com uma mentalidade... Sabe o que eu digo para minhas alunas? Tu chega com uma mentalidade de ovelha, sai com uma mentalidade de leoa. Leoa, isso mesmo. A leoa, ela não tem ruim, ela não tem dificuldade, ela não tem obstáculo. Ela vai lá, quando ela tem um objetivo, ela mira aquele objetivo e ela não importa quem tiver na frente, o que tiver na frente. Ela vai conquistar, ela vai conseguir. Essa é a diferença, é essa a mentalidade que tu tem que ter. Agora, se tu tiver uma dúvida, se tu achar que ainda não está preparada, tu ainda não trocou tua mentalidade.
Tu ainda tá com a mentalidade, como eu chamaria, de ovelha, que tá pronta para o abate, que vai lá, ela tem a capacidade, tem tudo que precisa, mas ela não tá percebendo. Muitas vezes eu tenho que abrir a pessoa e mostrar para ela, abrir a mentalidade dela e mostrar para ela tudo que ela já fez, tudo que ela já buscou. Estão me entendendo, pessoal? Eu quero deixar isso bem claro. Por quê? Porque eu não quero que tu venha aqui, assista uma live e disse, e aí no outro dia tem a prova, e aí diz assim, eu não vou mais assistir, porque eu assisti uma live e aí não deu resultado. O meu método, o meu passo a passo, a metodologia, ela não se resume a uma live. Isso aqui serve para te mudar a tua mentalidade e perceber que o que tu tem talvez que tratar, aonde que tem que procurar, qual é a causa, qual é o teu objetivo, o teu sonho. Às vezes tu precisa decidir ainda. Tem pessoas que passaram por uma live e não decidiram ainda. A pessoa realmente, talvez ela nem saiba ainda o que ela quer. Tá me entendendo? Faz sentido? Fiquei frustrada após iniciar a baliza e não consegui concluir, pois na hora de desfazer o volante, a seta desligou e não percebi por causa do nervosismo. É fato, isso tem que mudar na tua mente, porque no momento que tu muda, por que eu digo mudar? A prática ela só vai trabalhar no teu físico. O controle do emocional vai trabalhar na tua mentalidade, vai trabalhar no teu emocional, vai trabalhar no teu nervosismo, vai trabalhar na tua ansiedade, vai trabalhar no teu estresse. Isso que hoje que é o mais importante, é isso que eu acho que temos que tratar primeiro, além de tudo. A Fran diz o seguinte, oi professor, eu também faço tudo certinho. Quando entro com os instrutor, faço o percurso certo, baliza, controle de embreagem. Mas não sei o que acontece quando chega na hora que eu vejo o examinador. Isso é emocional. Tem várias alunas que eu tratei que elas não podiam ver o rosto do examinador. Tinha alunas que elas não podiam ouvir a voz do examinador. Tinha alunas que não podiam sentir que o examinador estava do lado. Isso tudo é emocional, isso tudo é psicológico, isso tudo é tratável e rapidinho. Claro, com a técnica certa, com o passo a passo certo. Mas eu não tenho como te dizer se é só isso. Às vezes tu tem algo relacionado à tua infância com uma pessoa que tu conviveu, que tinha uma autoridade, e aquela autoridade talvez fosse excessiva. E tu pode colocar essa autoridade no examinador e ter o mesmo sentimento. Como exemplo, uma menina que o pai era muito autoritário, muito bravo, e não deixava ela fazer nada, não deixava ela nem falar, e ainda mais antigamente não tinha a liberdade que tem hoje. Então ela não podia respirar quando estivesse na presença do pai. E o que aconteceu? Ela levou que talvez quando ela visse alguém com uma autoridade semelhante, ela tivesse o mesmo sintoma, ela sofresse as mesmas reações. Faz sentido? Às vezes pode ser pelo visual, algumas pessoas vão, como é que se diz, ancorar, ou então vão olhar para uma pessoa e vão dar o mesmo significado. Ou então, às vezes, pelo som. Às vezes, o tom de voz que usa o examinador, tu vai te trazer a lembrança de uma pessoa que era muito autoritária. E aí tem o mesmo sintoma. Tá me entendendo? Fez sentido para ti? Aqui diz a Fran, dá um nervosismo, aí sou reprovada. Tenho problemas com as marchas. A questão das marchas tu tem que identificar se tu faz só no dia da prova ou faz só no dia no dia a dia. Aí tem como tu perceber, foi que eu falei isso. Mas isso ainda existe ou a coisa do passado? Fala aí, Maria, o que é isso que tu perguntou que eu não consegui ler aqui. Boa noite. Fiz 3 provas e reprovei. Na última, fiz todo o percurso, já estava feliz. Quando terminei, a examinadora olhou e me disse: você foi bem, mas perdeu pontos no percurso. Então, deixa eu ver quem é aqui que está falando. Beatriz, vai lá e faz de novo. Mostra que tu tem capacidade.
uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Quando tu tem dúvida relacionado se o avaliador não te julgou bem, o que tu tem que fazer? Eu vou lá e vou bater boca, vou dizer, não, tu tem que mostrar para ele que tu tem a capacidade, que tu tem a habilidade. E vai ter uma hora que, mesmo que ele não quisesse te passar, ele vai ter que olhar para ti e dizer, não, essa aqui realmente eu não tenho como rodar ela porque ela tem a prática, ela tem a habilidade e ela tem o controle emocional. É bem assim, disse, deixa eu ver aqui, a Gilce. É bem assim, até as pessoas mais perto de ti que te diz isso e pra ti te trava. É verdade. Minha família me apoia, mas fico muito tensa na hora da prova. A minha mãe diz isto aí mesmo, que eu não vou conseguir nada e às vezes nem falo que eu vou fazer a prova. Isso é outra coisa muito importante. Se tem uma pessoa que te coloca para baixo, te sabota, não fala. Por quê? Tu vai dar pano para manga? Não, não fala nada, deixa. Só vai lá o dia que tu for aprovada, que tu vai ter a oportunidade, através da semana você é aprovado na CNH, e eu vou te mostrar como. E aí quando for aprovada, tu vai lá e diz, olha, tá aqui. Depois eu entrevistei essa aluna, e aí na entrevista eu perguntei para ela, tá, tinha pessoas que te diziam antes que tu não ia conseguir? Tinha. Tá, mas não precisa falar o nome. Mas e agora que essas pessoas te disseram? Tu foi lá mostrar para elas? Ela, fui. Fui lá e mostrei, mas eu fui lá já mudada, transformada. Porque eu me sinto uma outra pessoa. Então eu não fui lá para jogar na cara dela. Ela me disse para mim, meus parabéns, eu acreditava em ti. E ela tomou aquilo como um elogio e pronto, ficou ali mesmo. Tá me entendendo? Carlos, por que você não marcou a semana? Vou ser aprovada nesse... Não entendi. Por que você não marcou a semana? Vou ser aprovada nesse mesmo horário? Maria, explica aí que eu não entendi. Coloca aí nos comentários que eu vou ler o teu comentário. Neide, eu me sinto tímida ao lado do examinador. Me dá um branco, um esquecimento. Isso tem que tratar. Vamos lá, Maria. Coloca tua dúvida aí. Enquanto isso, eu vou ler aqui do Facebook para não extrapolar o nosso horário. Nogueira, tu és um anjo das leoas. Deus sempre no teu comando para nos deixar pronta para nossa CNH. Obrigada, TT Lemos. Na realidade, por isso, aqui disse a TT. Boa noite, Nogueira. Grande abraço. Por isso que te acompanho todos os teus ensinamentos, vou conseguir minha CNH com a tua orientação. Show de bola. Viviane Rosseto, reprovado. Isso foi verdade. Arlinda Beatriz, realizei meu grande sonho. Depois de reprovar 4 vezes, hoje passei muito elogiada pelo examinador da prova. Muito obrigada pelos seus ensinamentos. Show de bola, parabéns. Rosemilda, é o maior sonho da minha vida, mas reprovei 2 vezes, então tá na oportunidade agora de ser aprovada. Maria, por que você não marcou nesse mesmo horário a semana da prova? Maria, é que na realidade da semana que vem... Não, Maria, o mais importante eu vou esclarecer, foi bom. Aqui a Maria disse o seguinte, semana que vem, qual vai ser os horários? Na realidade, tu vai ter mais liberdade de assistir a live por mais tempo. Tu vai ter um dia inteiro de assistir a live, porque ela vai ficar no ar. Tá me entendendo? É isso aí. Te respondi, Maria. Entendeu? Vamos lá para o Facebook. Essas lives também ajudam quem é tímida? Claro. No momento que tu percebe o que está te travando e como mudar, e aí eu te digo o seguinte, Patrícia, tu é tímida sempre? Tu é tímida em todo momento, toda hora, todo instante? Tu é tímida quando tá tomando banho? Tu é tímida quando tá jantando, quando tá almoçando? Tu é tímida quando tá falando com uma pessoa que tu tem liberdade, tem confiança? Então, se tu
Se tu realmente, todos que eu falei, tu disser sim, tu realmente é tímida. Agora, se tu disser um deles, tu disser não, tu não é tímida. Tu entra no... É, isso aí. Tu entra num estado de timidez. Então, aí tu tem que aprender a dominar esses estados. Tudo é estado. A timidez é um estado. É que nem felicidade. A gente consegue ser feliz 24 horas? Não. A gente entra num estado de timidez. Tá me entendendo? Achei muito difícil a CNH de carro e de moto. Já faz 7 anos e ainda não consegui na baliza. Meu nervosismo termina quando vou fazer a prova. Então, isso realmente é emocional. Vem comigo para a semana você aprovado na CNH, que começa segunda-feira agora. Eu vou te mostrar o passo a passo da técnica que eu ensino para as minhas alunas, para no final ela ser aprovada. Eu vou abrir o passo a passo. Tá me entendendo? Jussara, não consigo sair da baliza. Então foi aquilo que eu falei no início da live. Tu tem que perceber se é a prática que está te maltratando, que tu não tem. Se tu faz certo sempre e só erra no dia da prova, é o emocional. Então aí temos que tratar. Eu troquei instrutor e fiz uma aula hoje, deu muito certo. Show de bola, parabéns. Amanhã é minha prova de moto, tô confiante, vou conseguir. Essas lives também tá ok? Vamos lá responder então. Meu pai sempre me desanimou. Quando pedia para ele ajudar para tirar minha carta, ele falava que eu escrever uma carta e me dar. Entendi, ele debochava. Mas na realidade, talvez ele não tinha conhecimento, não fazia por mal. Eu acredito que os obstáculos, a adversidade, eles vêm para nos tornar mais forte. Então, talvez isso sirva para... Tu tem duas opções. Essa brincadeira que ele fazia contigo, tomar isso como verdade e a partir daí não fazer nada para melhorar, para evoluir, ou porque ele me disse isso, agora eu vou mostrar para ele do que eu sou capaz. Tá me entendendo? Rodei 2 vezes, desisti, quero voltar e tentar. Não, Joelma, tu vai voltar e não vai tentar, tu vai fazer acontecer. Essa história de tentar não é para nós, não é para quem quer se tornar uma leoa, não é para quem quer mudar. Tentar, tu diz assim pro teu cérebro, eu vou tentar. Se der certo, deu. Se não der certo, ok, eu tentei. Não, a gente vai lá para conquistar, para conseguir, para fazer acontecer. Tá ok? E se tu ainda não sabe como se tornar uma leoa, eu vou te mostrar uma oportunidade. A Dina diz o seguinte: haja dinheiro toda vez que o examinador reprovar a pessoa como insistir. Dina, eu gravei uma live falando justamente da questão financeira. Como tu acha a solução para isso e chega no teu resultado. E eu tenho certeza absoluta que quando a gente quer um sonho, uma meta, um objetivo, e tu coloca na tua cabeça, olha, eu só vou parar o dia que eu conquistar, que eu conseguir. Não tem para ninguém. Não tem idade, não tem cor, não tem instrutor, não tem examinador, não tem ninguém. Tu vai fazer acontecer. Porque, a questão do dinheiro, eu tenho uma live que eu mostrei, que eu gravei, que, cara, tu vai achar uma forma, um jeito de fazer acontecer. E outra, eu vou te dar N exemplos, se tu pegar aqui no meu YouTube, no meu Instagram, coloca ali depoimentos, tu vai ver um monte de mulheres que não tinham condição física, não tinham condição financeira, e mesmo contra tudo, contra todos, elas foram lá e conquistaram a CNH delas. E elas não tinham nada disso e elas conquistaram. Mas elas tinham uma coisa que é o mais importante que todas que estão aqui têm que ter. Uma coisa que eu considero principal é o desejo. O desejo. Eu tenho um sonho e eu desejo realizar ele. Depois que tu botou isso na tua cabeça, tu alimentou, e eu vou te mostrar isso na semana da CNH, como que tu faz para alimentar esse desejo diariamente, independente dos obstáculos, independente da adversidade, independente da falta de dinheiro, independente da idade, independente do nervosismo, do avaliador, do examinador, independente de quem quer que seja. Tá me entendendo? Tu vai alimentar o teu sonho todos os dias, até que chega num momento que é como se tivesse uma barreira na tua frente e o teu sonho está depois daquela barreira. Tu vai atravessar ele de lado a lado, tanto
que tu vai olhar no momento e vai dizer assim, realmente, eu já era para ter feito isso há muito tempo. Tá fazendo sentido? Vendo você falar do passado, lembro que apanhava para aprender a fazer algo. Isso é emocional. Até nos empregos tive dificuldade. Então, é porque na realidade muito do que tá te travando tá na tua mente. E é isso que a gente tem que tratar. Eu tenho dificuldade no meu dia a dia também, mas fica pior quando se trata do teste, claro, porque quando a gente vai para avaliação, para prática e tem um monte de gente, além de tu chegar lá e ter a pressão de que tu tem que mostrar para aquela pessoa que tu tem que fazer, o examinador, tu ainda tem o teu instrutor do teu lado, quer queira, quer não, tem uma certa pressão. Tem as pessoas que estão olhando tu fazer o teste. Então, tudo que tu vem já, às vezes, por que eu te digo isso? Eu te garanto que isso é uma pressão psicológica e que está te afetando. Por quê? Porque eu já vi pessoas que, imagina, que estão lá passando por tudo aquilo e elas tiveram uma discussão, tiveram uma diversidade e foram fazer a prova, elas não foram aprovadas, mesmo sabendo. Por quê? Porque o psicológico dela foi abalado e ele se potencializou no dia da prova. Ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Já fiz prova 4 vezes. Meu instrutor disse que já sou motorista, mas eu não consigo passar na prova. Então, Valdirene, vem comigo para a semana você aprovado na CNH que eu vou te ajudar a tratar isso. Ok? Eu vou te ensinar, te mostrar o passo a passo do método que eu criei e eu ensino para as minhas alunas. Eu vou abrir na segunda-feira, vai estar disponível para te assistir e já colocar em prática. Quando comecei a assistir com você, me sinto segura, mas vou ver como vou reagir no dia da prova 8/4. Ok, na realidade tudo que está aqui é para te ajudar a mudar, para melhorar. E eu vou te mostrar as oportunidades que tu vai ter de chegar no teu dia da prova mais bem preparada. É isso aí, Roselane. Nunca desisti. Só meu noivo sabe da prova e uma amiga que treinou comigo. Nem minha família sabe, nem vou falar. É isso aí. Não precisa. Se não te faz bem, não precisa. Essas 9 reprovações me trouxeram uma tristeza e espírito de derrota terrível. Agora, pelas lives, estou revendo. Show de bola, Verônica. É isso que eu quero, que tu vá pra cima. Meu coração fica disparado. Fico assim me cobrando muito. Quando rodei, me deu uma crise de choro. Entrei no Uber chorando muito. O rapaz ficou apavorado. Não conseguia parar de chorar. Então tá na hora de mudar isso. Vem comigo. Acho que já troquei de carro, instrutor todo dia de autoescola. Na realidade, Cláudia Mendes. Na realidade, enquanto não mudar a forma como tu tá reagindo dentro da tua mente, não adianta tu mudar de carro, de autoescola, de instrutor, avaliador, cidade, porque como a gente diz, o problema vem junto contigo. Tu tem que aprender a resolver isso dentro de ti. Tá me entendendo? Parece que você tá falando comigo. Essa live tem o medo do examinador, traumas, etc. Assistindo essa live, acho que é meu emocional. Rosemilda, tu ainda acha? Eu sem te conhecer, sem te ver, eu tenho certeza absoluta que o teu emocional tá falando mais alto do que o teu resultado. A Jane, já tentei passar 2 vezes, já chorei muito também. Na realidade, existe uma forma de a gente ressignificar todo esse sentimento, toda essa emoção negativa que está dentro de ti. Então, vem para a semana você aprovar na CNH que eu vou te mostrar como mudar isso. Tá ouvindo? Pessoal, boa noite, Carlos. Já fui aprovado 2 vezes, mas já está marcado. É o 3º exame. Não saí da baliza. Não esqueço do dia em momento nenhum. Tenho muito apoio do meu marido. Parabéns, Maria Inês. Parabéns e parabéns pro teu marido também. Porque é raro ter uma pessoa que te apoia. Hoje em dia tem muito mais pessoas que nos empurram para baixo do que nos auxiliam, do que nos dão uma palavra. Às vezes não precisa muita coisa. Às vezes não precisa te levar, te buscar, ou então te dar um dinheiro. Só uma palavra positiva já ajuda. Minhas 7 reprovações estão com os dias contados. Vamos, leoas. Vamos ser leoa. Show de bola, Aline Hoffman. Tô contigo e não abro. É isso aí.
Tô doida pra chegar no ponto G dessa live, pra eu acabar com esse medo. Ok. Cleonice, eu quero e tenho vontade de ter a CNH, mas tenho medo de não passar na baliza. Na verdade, o medo a gente só vence de uma forma, enfrentando. Mas se tu tiver medo e tratar a causa, aonde está o problema, tu vai enfrentar esse medo e vai reverter ele em coragem. É isso que eu me proponho. Ok? Meu instrutor diz que eu não preciso de mais aula, eu já sei tudo, só que na hora da prova eu travo e erro tudo. Sara, isso é emocional. Vem comigo que eu vou te mostrar. Ok? Também sinto paralisada na frente do examinador. Fernanda, isso aí é o teu sistema emocional, que é o sistema nervoso que trava. Tu, na live, na semana de live, tu vai aprender a como lidar com esse sistema emocional. Carlos, ouvi falar desse quebra, achei que isso nem existia. Existe, mas eu tenho certeza absoluta que quanto mais precisar, que tu vai ser testada. Depois, quando tiver a tua carteira na mão, teu emocional vai te testar. E se tu não tiver controlado o teu nervosismo, tua ansiedade, o teu medo, o que tu acha que isso vai ocasionar? O que isso poderia repercutir na tua vida? Então isso é muito importante, ok? Não pegue atalhos. Uma coisa que eu vou falar aqui para terminar essa live é o seguinte: não existe atalho. Na vida, pro teu sonho, pro teu objetivo, não existe atalho. Quando as pessoas pegam atalho, fazem esqueminha, jeitinho, a conta vem. E ela vem muito mais alta do que aquilo que tu te propôs a pagar. Tá me entendendo? Pessoal, um abraço que já tá vencendo o meu horário aqui. Eu não podia, eu extrapolei hoje. Até mais. Beijo no coração de todas.